Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A minha mensagem de hoje é falando sobre o perdão. Como meu coração está cheio, porque nós saímos de um seminário hoje que fala sobre o perdão como a expressão plena da graça de Deus, eu queria trazer um trechinho dessa mensagem para o vosso coração. Eu sei que é uma mensagem de exortação, mas é uma mensagem que também nos traz cura espiritual. E através do perdão nós conseguimos ter comunhão com Deus e com nosso irmão. A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos perdoar, como está escrito em Mateus 6, no versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito sério. O Senhor, ele só libera perdão para nós à medida em que nós perdoamos. Por isso que é muito importante. A falta de perdão, ela nos traz alguns perigos para a nossa saúde espiritual e também para a nossa salvação, porque corremos risco de perder a nossa salvação se nós não liberarmos perdão para aquele que nos ofendeu. Então, quando nós não perdoamos, uma das coisas que acontecem conosco é prisão. A prisão em cadeias espirituais, porque nós ficamos à mercê daquela pessoa em que nós temos rancor, angústia, nós temos ressentimento. Então, nós nos fazemos refém daquela pessoa. Nós ficamos debaixo de um jugo, e esse jugo é o jugo do diabo. Outro ponto que a falta de perdão nos traz, a falta de perdão provoca sentimento de vingança. Aí é onde entra a raiz de amargura e o ódio que é disseminado em nosso coração, porque nós não conseguimos perdoar. E aí, com o coração cheio de coisinhas sujas, cheio de maldade, cheio de sentimentos ruins, como é que nós vamos ter lugar para o Espírito Santo de Deus atuar e trabalhar nas nossas falhas, na nossa vida? Claro que não somos perfeitos, nós temos momentos de dificuldades, nós temos que lutar contra a nossa carne, contra este corpo corruptível. Mas a palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 24, 29, não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Meu Deus do céu, nós temos que perdoar uns aos outros, para que o Senhor também, à mesma medida, nos perdoe, assim como na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,15. A falta de perdão, ela nos escraviza, produz ressentimento. E o ressentimento, ele pode causar enfermidades. Por exemplo, a depressão. Através de um ressentimento, você vai acumulando mágoa, vai acumulando maus sentimentos, e isso nos aprisiona de tal forma que a nossa mente, a nossa alma adoece. E aí, nós precisamos ser livres. E como é que nós nos tornamos livres? Liberando perdão ao que nos ofendeu. A falta de perdão retarda as respostas das nossas orações. Assim como a palavra de Deus, ela nos admoesta em Marcos 11, 25, nos admoesta a palavra de Deus. E quando estiverem orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o vosso Pai perdoe-lhe os pecados. Então nós precisamos perdoar para que Deus ouça as nossas orações. A falta de perdão nos leva a ver somente o defeito dos outros. E nós não conseguimos ver a trave que está no nosso olho. Só conseguimos ver o argueiro que está no olho do irmão. E aí a gente começa a nos achar o santão, o bonzão, porque nosso coração está cheio de sujeira, cheio de coisa ruim, de maus sentimentos. E a falta de perdão nos leva a andar em trevas. Diz primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A falta de perdão, ela nos cega, porque a gente só consegue ver a nossa própria razão e condenar
a falha do próximo. E isso é muito terrível para a nossa saúde espiritual. E o último ponto que eu quero falar para vocês, e já encerro a minha pequena mensagem, é a falta de perdão nos impede de sermos piedosos, de termos um coração compassivo, de termos compaixão. Como está escrita na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. A falta de perdão nos impede de sermos piedosos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É essa mensagem que eu deixo para vocês, meus amados, para mim também, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a junta, medula, divisão da alma, discernindo os nossos pensamentos e intenções. Que o Senhor tenha misericórdia, não somente de mim, mas de nós todos, para que nós venhamos liberar perdão, a fim de que tenhamos comunhão com Deus e com o nosso próximo. Que Deus vos abençoe.